Olá, meu nome é Marcos Vinícius. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Este curso é ministrado no IFTM Campus Uberlândia, Unidade Centro, no primeiro período do curso superior em Sistemas para Internet. Irei falar mais sobre equipamentos usados em redes de computadores. O hub, do inglês transmitir, é conhecido também como concentrador. Tem a função de interligar os computadores. Ele recebe os sinais transmitidos pelas estações e simplesmente retransmite todos os dados que chegam para todas as estações conectadas a ele, como um espelho. O barramento de dados é compartilhado entre todas as estações, sendo que as estações transmitem uma de cada vez. O switch ou comutador é um dispositivo utilizado para reencaminhar pacotes ou frames entre os diversos nós. Também pode ser usado para interligar vários hubs, ou mesmo para interligar diretamente as estações, substituindo o hub. Porém, o switch é mais astuto, pois ao invés de simplesmente encaminhar os pacotes para todas as estações, encaminha apenas para o destinatário correto. Qual a diferença entre hub e switch? Bom, a diferença entre eles é que o switch é mais inteligente e mais seguro que um hub. Isso acontece porque o hub, quando recebe um pacote de informações para enviar até alguma máquina da rede, ele simplesmente envia esse pacote para todos em um processo conhecido como broadcast. Com isso, todas as máquinas da rede recebem aquele pacote, mesmo que ele não seja para elas. As máquinas recebem e analisam o pacote, e então determinam se devem pegar aquela informação ou descartá-la. Observação: receber qualquer pacote de informações que venham a trafegar pelos cabos, isso na mão de um hacker é uma maravilha. Agora, já o switch, ele possui uma tabela interna, onde ele armazena a informação de onde está conectada cada máquina. Com isso, ele sabe que um determinado pacote de dados deve ser enviado somente para aquela máquina X. Deste modo, ele reduz o tráfego na rede e aumenta a segurança. O switch é capaz de fazer isso, pois ele analisa cada pacote de dados e extrai deles a informação sobre o destinatário daquele pacote. Conclusão: os switches não compartilham a conexão de rede diretamente, mas eles melhoram o desempenho e a segurança da rede, e são sempre uma opção melhor que os hubs. Cabeamento: o cabo coaxial é formado por dois condutores separados e envoltos por um material isolante. O primeiro condutor normalmente é um cobre e mais rígido e está envolto pelo segundo condutor, em forma de malha, normalmente de um alumínio. Este segundo condutor, além de ajudar na transmissão, é também responsável por proteger o primeiro condutor contra interferência magnética. O cabo coaxial pode ser classificado de duas formas dependentes do material do condutor em malha. Quando este material é o alumínio, o cabo é dito como coaxial grosso, uma resistência de 75 ohms, transmissão numa velocidade de até 10 megabits por segundo, a uma frequência de 10 GHz. Quando esse material é cobre, o cabo é dito como coaxial fino, uma resistência de 50 ohms, numa transmissão
de velocidade de até 10 megabits por segundo, já com uma frequência de 2 GHz. Os cabos de fibra ótica são filamentos de vidro ou de materiais poliméricos, com capacidade de transmitir sinais digitais sob a forma de sinais luminosos. Tal filamento pode apresentar diâmetros variáveis dependendo da aplicação, isto desde diâmetros pequenos, muito pequenos, menor do que um fio de cabelo, até vários milímetros. Graças a essa característica, cabos conseguem ter velocidade ilimitada se comparados com cabos elétricos. Também torna seu uso desejável quando existe a necessidade de transmitir dados a grande distância. Outra característica interessante desse tipo de cabos também é que eles não sofrem interferência de campos eletromagnéticos. São cabos com custo muito alto por isso, e com certa dificuldade de manuseio. Entretanto, seu uso vem se disseminando cada vez mais, com a necessidade cada vez maior de velocidades mais altas. Seu custo também diminui dia após dia, e a matéria-prima para a construção do cabo é abundante. Os cabos de fibra ótica são compostos por dois fios, um para a recepção e outro para a transmissão, formados por minúsculos cilindros de vidro. Possui duas camadas, o núcleo e o revestimento. Os cabos par trançado nada mais é do que fios enrolados em torno um do outro, com o objetivo de criar à sua volta um campo eletromagnético que reduz a possibilidade de interferência de sinais externos. Roteador ou router. O roteador é um equipamento responsável pela interligação das redes locais entre si e redes remotas em tempo integral. Em outras palavras, ele permite que uma máquina de determinada rede local comunique-se com máquinas de outra rede local remota, como se as redes fossem uma só. Para isso, ele usa protocolos de comunicação padrão, como TCP/IP e outras. Tem a função de decidir o melhor caminho para os pacotes, percorrendo seu destino entre as várias redes e dividindo-os logicamente, mantendo a identidade de cada subrede. Placas de rede. Uma placa de rede é um hardware responsável pela comunicação entre os computadores e uma rede. Apesar de que hoje em dia também já tem as placas de rede wireless. A placa de rede é um hardware que permite aos micros conversarem entre si através da rede. Sua função é controlar todo o envio e recebimento de dados através da rede. Cada arquitetura de rede exige um tipo específico de placa de rede. Além da arquitetura usada, as placas de rede à venda no mercado diferenciam-se também pela taxa de transmissão, cabos de rede suportados e barramento utilizado, por exemplo, PCI. Qualquer dúvida ou questão, por favor, enviar para o e-mail marcos_viniciusmiranda@hotmail.com. Até mais.